temos nessa manhã. Gostaria de, então, passar a palavra para o pastor sinodal, Joel, que fará a sua saudação também. Bom dia, queridos amigos aí do Sínodo, também os convidados nesta manhã. Eu queria dar abertura a este culto, o culto de abertura da Assembleia, lembrando o versículo bíblico, que é o versículo lema da nossa igreja para o ano de 2021, e também é o versículo que foi escolhido para esta Assembleia, que está no livro de Apocalipse, no capítulo 5, no capítulo 21, versículo 5, e revela que Deus está conduzindo a história mesmo no meio do país de Apocalipse. Quem, afinal de contas, era digno de abrir aquele livro e dar sentido para a história? O anjo lembra o profeta, ao apóstolo João, de que aquele que foi morto e ressurgiu, ele é digno de abrir e dar sentido para a história. E todo o livro de Apocalipse revela que a história está sendo conduzida pelo Criador. E ele conduz ela a bom propósito. E o versículo lema desta Assembleia, que é o versículo lema também da nossa igreja para o ano 2021, ela expressa essa confiança quando no final, no capítulo 21, quando já está revelando como vai ser a restauração de todas as coisas, para onde o Criador conduz a história, lá no final, então, diz, eis que faço novas todas as coisas. Ou seja, no final do livro de Apocalipse, onde a gente consegue ler a última etapa da história, a restauração de tudo, nós percebemos ali, sim, começa o verdadeiro novo normal. É lá que tem o novo normal de verdade, onde todas as coisas serão restauradas. E este versículo, esta lembrança, isso é como que um farol, como que uma lâmpada que joga luz para dentro do nosso momento histórico. A gente se deixa guiar, se deixa conduzir por esta luz, de que todas as coisas um dia serão restauradas. Com isso, mesmo que afligidos, mesmo que aflitos, mesmo que muitas vezes sem perceber com clareza onde é que está a porta de saída, ainda assim não desesperamos, porque sabemos que o Criador conduz toda a história. E sobre esta palavra a gente quer começar esse culto, e também quer começar essa assembleia aqui, e fazemos isto em nome do nosso Deus, que é Pai, é Filho e é Espírito Santo, o Deus único e verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas, o céu e o universo, o Deus que em Cristo Jesus veio a este mundo para nos restaurar, nos salvar completamente, o Deus que através do Espírito Santo se faz presente e renova a obra da criação e da restauração em nós todos os dias. Em nome desse Deus que nós nos reunimos aqui nesta manhã de culto e também nesta assembleia que estamos começando. Eu queria convidar para que nós orássemos juntos, convidando que o próprio Deus esteja presente em nós, mesmo distanciados fisicamente, que o Espírito Santo nos conecte também nesse momento de culto. Vamos orar, assim como estamos. Senhor Deus, obrigado que nos dás a oportunidade de reunir-nos em culto e também em assembleia, mesmo no tempo de pandemia. Muito obrigado por isso. Quero te pedir, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que teu Santo Espírito nos conecte também, esteja conosco neste momento de assembleia de culto, naquilo que vamos ouvir, na nossa reflexão, no planejamento, também nas decisões administrativas que temos que ter. Assim abençoe esta assembleia e todos os integrantes que estão aqui conectados uns com outros nesta manhã. Em nome de Cristo Jesus nós pedimos isto. Amém. Queridos, nós temos aqui entre nós o pastor Odair Brown. O pastor Odair Brown, ele é pastor sinodal no Sínodo do Paranapanema, também é o primeiro vice-presidente da nossa igreja, e está aqui representando a presidência. Ele também é secretário de missão, e a partir de novembro ele vai, de forma integral, assumir a secretaria de missão, então está numa transição também no Sínodo Paranapanema. Pastor Odair, seja bem-vindo aqui nesta assembleia. Eu passo a palavra para o senhor para uma saudação da presidência nesta manhã de culto. Bom dia, pastor Joel, bom dia, irmãos, bom dia, irmãs do Sínodo Centro-Sul Catarinense. Dizer da minha alegria de poder novamente estar com vocês. Lembro ainda com bastante satisfação, com muita alegria,
da Assembleia Presencial realizada em Taió, na qual tive a oportunidade de estar com vocês. Inicialmente, trazer o abraço da nossa pastora-presidente, da pastora Silvia. Ela estava programada para estar com vocês, mas ela precisou tirar dias de licença para poder estar com sua filha em tratamento médico, recuperação pós-cirúrgica, e que também nós possamos orar pela pastora Silvia, sua filha Aldine, que se recupera de um tempo de tratamento de um tumor de seio, e que a gente possa, em nossas orações, no dia a dia, lembrar deles e agradecer. Deixo com vocês o abraço da pastora Silvia, também a saudação do segundo vice-presidente, do pastor Mauro. Eu creio que cada uma de vocês, especialmente aqueles que já participaram de assembleias em tempos anteriores, no dia de hoje lembram com muita saudade, com muita alegria, trazendo à memória boas lembranças do tempo em que a gente pôde estar junto. Eu creio que todos vocês também estão perpassados pelo desejo de ter reencontro, de ter comunhão, de poder estar juntos, partilhando e compartilhando daquilo que a gente tem experimentado, que tem sonhado e que tem vivido. Infelizmente, pelo segundo ano, como bem já foi lembrado há pouco, não podemos estar presencialmente juntos, mas, fazendo uso dos recursos, aqui estamos para essa assembleia. Eu creio que, desde março do ano passado, nós enfrentamos um tempo muito desafiador, um tempo que requer e exige bastante de nós, mas também um tempo de muitas iniciativas, de muita inovação, de muito fortalecimento. Um tempo em que o Evangelho fortaleceu e orientou a nossa caminhada. Apesar dos desafios, eu creio que todas as nossas comunidades, os 18 sínodos, a ISLB de modo geral, também experimentaram razões e motivos de muita alegria. Eu creio que nós também podemos planejamento da referida secretaria, da Secretaria de Missão, e no último final de semana o Conselho da Igreja, reunido em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, homologou então o meu nome para assumir, de tal forma que eu estou no processo de transição. Digo e registro isso porque quero também deixar dito que eu espero que nesses próximos tempos nós possamos conversar de modo bastante estreito e bastante próximo com os sínodos, a fim de executar aquilo que consta, aquilo que foi planejado e que lá está no planejamento da Secretaria de Missão. E eu permito-me brevemente destacar 5 pontos que são importantes, que lá estão, entre outros. O primeiro deles é voltar a discutir e estabelecer um amplo programa de evangelização. O segundo é um programa de vitalidade das nossas comunidades. O terceiro é um programa de fomentar o perfil missionário das lideranças, dos ministros, das ministras. O quarto elemento bem importante que lá consta é refletir sobre o modelo de exercer o ministério ordenado hoje. Novas perspectivas, novas possibilidades que se colocam. E o quinto elemento, que a gente acha que também é necessário, enquanto igreja, fazer frente, estabelecer métricas de avaliação, métricas quantitativas e qualitativas daquilo que nós fazemos. Destaco esses 5 pontos, mas há mais elementos que ali estão. Para finalizar, dizer que nós, enquanto presidência da igreja, nós lamentamos que muitas vezes nós nos expomos, e digo nós porque são lideranças, são ministros, são instituições ligadas à igreja, se expõem em redes sociais, discutindo e apresentando aspectos e questões que pouco, se é que alguma coisa, agregam no processo de dar bom testemunho perante a sociedade
daquilo que a palavra de Deus coloca. Fazemos votos de que também esse tempo de achar que o mundo se muda por meio de rede social seja vencido, seja superado e que nesse lugar o bom testemunho da palavra de Deus seja anunciado. Eu desejo uma ótima assembleia, eu desejo que tenhamos uma assembleia que motiva, que fortalece, que nos enche de coragem e esperança, elevando os nossos olhos ao horizonte e fortalecendo o nosso testemunho, a nossa força, a nossa coragem para a caminhada que temos diante de nós. Salmo 62:7 é a palavra que eu escolhi para deixar com vocês. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Que essa certeza da palavra do Salmo 62:7 nos oriente, nos inspire, nos fortaleça e nos faça dar passos firmes, seguros, dando bom testemunho. Que Deus guarde, guie, conduza e abençoe a cada um, a cada uma, a todas as comunidades, paróquias, ao Sínodo Centro-Sul Catarinense. Muito obrigado e a minha gratidão de poder passar amanhã com vocês nessa assembleia. Obrigado, pastor Aldair. Dando continuidade no culto, antes de nós ouvirmos a palestra desse culto, pastor Ricardo, nós vamos ouvir um hino preparado, uma canção preparada pelo setor de música, uma canção conhecida, preparada pelo setor de música. Eu vou projetar aqui, para a gente poder também ter esse momento de louvor. Um hino apenas preparado pelo setor de música do Sínodo. Queridos irmãos, é uma alegria muito grande estar com vocês. Então, eu agradeço ao pastor Israel e ao Daniel Weber pela oportunidade de compartilhar um pouquinho sobre a canção Recomeçar, que ficou conhecida aí no Sul com o título de Nova Estrada, né? Essa canção que é do início da década de 80. Não sou um músico profissional, mas eu vi que Deus me deu essa graça de fazer composições, né? E uma delas é Recomeçar. Gostaria de deixar isso para vocês, que Deus coloca no coração da gente sempre algo novo. Deus sempre nos anima, nos encoraja a prosseguir. Às vezes erramos, às vezes falhamos, né? Mas Deus dá a oportunidade de a gente começar de novo. Para trás, só olhar para Cristo e nada mais, renunciar à velha estrada que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Viver com Ele em cada instante, seguir seus passos, ir avante. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. Uma nova caminhada,
a estrada. Obrigado ao setor de música que preparou este hino para nós, para esta assembleia. Queria convidar, então, o pastor Ricardo Agreste, que vai fazer a palestra do tema dessa assembleia. O pastor Ricardo Agreste é conhecido de muitos aqui, está circulando aqui em cursos e encontros do nosso sínodo desde 2012, e muitas lideranças têm participado aqui, ministros da conferência do CTP e outros encontros de formação junto ao CTP. O pastor Ricardo Agreste é pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, na Chácara Primavera, em Campinas, São Paulo. Também é diretor do CTPI, palestrante. Muito bem-vindo. Para nós é uma honra tê-lo novamente conosco aqui, poder ouvir também o que Deus tem falado através de você para nós. Que Deus te abençoe. Bem-vindo aí, pastor Ricardo. Fique à vontade. Obrigado, pastor Joel. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Estar nessa condição da nova normalidade, né? Mas é bom poder, mesmo que à distância, ver a fisionomia de alguns amigos queridos, pessoas, pastores e pastoras com os quais nós já tivemos a oportunidade de conviver nos encontros, principalmente aí no sul do país, no contexto luterano. É um prazer muito grande estar com vocês, e eu agradeço mais uma vez a confiança de vocês, me convidando para compartilhar algumas ideias com vocês, né? E eu não pretendo fazer uma exposição bíblica, mas eu queria só fazer menção de um trecho das Escrituras que certamente vem às nossas mentes sempre quando nós pensamos na necessidade de buscar compreensão dos tempos, a fim de que venhamos a tomar as decisões corretas e construirmos as estratégias pertinentes ao momento. E em 1 Crônicas, capítulo 12, no verso 23, diz que este é o número de soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor havia dito. Então, esse é um período de transição na vida do povo israelita. Saul e o seu descendente direto ao trono haviam morrido, e agora o reino de Israel precisava de um novo rei, e eles são orientados a descer ao Hebrom e fazer de Davi rei de Israel. Mas eu queria chamar a sua atenção para um verso também muito conhecido de todos, o verso 32 do mesmo capítulo 12, que diz: da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Numa outra versão, nós encontramos a expressão conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer. É interessante que o cabeçalho dessa perícope fala que vai descrever os homens armados que desceram ao Hebrom para fazer de Davi rei de Israel. Mas os filhos de Issacar, eles estão armados com um armamento meio diferente. O discernimento dos tempos, a capacidade de compreender o que está acontecendo
e orientar o povo de Deus em períodos de complexidade, em períodos de confusão. E eu creio que todos nós aqui, pastores e pastoras, líderes de comunidades locais, nós estamos em meio a um contexto como esse. Absolutamente nenhum de nós sabe exatamente como será o mundo pós-pandemia. Por mais que se converse, por mais que se reflita, por mais que se tenham palpites, na verdade, ninguém sabe exatamente como será esse mundo pós-pandemia. Mas, como cristãos, nós temos algumas convicções. A primeira delas é que, independentemente do que vai ser esse mundo pós-pandemia, Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ele continua no centro da sua igreja. Ele continua capacitando pastores, pastoras, líderes a fazerem a obra. E também nós temos uma outra convicção que, para mim, tem sido sempre fruto ou fonte de muita paz. Nós somos um povo que nós já sabemos como a história vai terminar. Quando nós lemos as últimas páginas do livro de Apocalipse, nós sabemos como a história vai terminar. Então, nós podemos não saber o que emergirá nesse novo capítulo da história, mas sabemos que Jesus estará conosco. Nós não sabemos como Deus trabalhará para conduzir a história até Apocalipse 21 e 22, mas nós sabemos que ele conduzirá. E isso faz da igreja a comunidade do reino na história. E ela deve ter firme as convicções de que Jesus prometeu estar com ela em missão e que a missão é de Deus, e Deus vai completar a missão. Ele nos convida a participarmos dessa missão. Então, nesse momento, eu queria compartilhar com vocês alguns slides na medida em que eu vou conversando e trocando algumas ideias com vocês sobre esse momento, e eu diria que essas ideias que eu apresento para vocês, elas não são fonte ou fruto de um encontro que eu tive com o anjo Gabriel, que me revelou as coisas que estão por vir, ok? Não se trata de uma revelação divina, mas se trata do meu rascunho como pastor, como missionário nesse tempo, e eu, assim como vocês, estou construindo as ideias e tentando entender esse nosso momento. Então, se todos estão conseguindo ver aí os slides, eu queria começar a dizer que esse mundo pós-pandemia e o desafio de criarmos, e eu gostei desse termo que foi adotado por vocês, recriarmos comunidades, né? Eu queria lembrar algo que eu disse para pastores e pastoras e líderes lá no início da pandemia, mais de 12 meses atrás, quando a Lilian Schwartz é antropóloga e socióloga, professora na USP, e ela diz que o que aconteceu com a pandemia, nós precisamos estar atentos, porque, na verdade, ela defende que a pandemia da Covid-19 gerou uma ruptura de pensamento entre o que nós conhecíamos como paradigma de pensamento do século XX e o que nós vamos conhecer como paradigma de pensamento do século XXI. Ou seja, a Lilian Schwartz defende que o século XIX ele não ficou para trás e o século XX se tornou um novo paradigma no primeiro dia de janeiro de 1901. Não, foi a Primeira Guerra Mundial que rompeu o paradigma mental do século XIX e colocou o mundo
no paradigma mental do século XX. E ela defende que a Covid-19, a pandemia, ela foi fator determinante para romper a nossa maneira de pensar, de conceber o mundo, atrelado ao paradigma do século XX, e nos colocou, ou nos precipitou, no contexto do paradigma do século XXI, ou seja, existe uma tremenda mudança de forma de se conceber o mundo antes da pandemia e depois da pandemia. O biólogo Dr. Átila Yamarino pontuou isso bem quando ele disse: o mundo mudou e aquele mundo de antes do coronavírus não existe mais. A nossa vida vai mudar muito daqui para frente, e alguém que tenta manter o status quo de 2019 é alguém que ainda não aceitou essa nova realidade. Eu creio que um dos grandes problemas que nós vamos enfrentar nos próximos meses diz respeito a pastores e pastoras, líderes e comunidades locais que vão retomar a sua caminhada achando que o mundo que eles vão encontrar é o mesmo mundo de fevereiro de 2020. O mundo de fevereiro de 2020 não existe mais. As pessoas não são mais as mesmas. Eu paro e penso acerca de mim mesmo. Eu não sou a mesma pessoa de fevereiro de 2020. Essa pandemia fez eu passar por diversas coisas, por diversos altos e baixos, por diversas tristezas, por diversas perdas. Eu não sou a mesma pessoa. Quando as nossas comunidades voltarem a se reunir com liberdade, nós não vamos ter um encontro das mesmas pessoas de fevereiro de 2020. Aquele encontro vai ser um encontro de pessoas diferentes. E o mundo mudou. E a gente precisa estar atento ao fato de que a Covid-19 acelerou processos de mudanças tecnológicas e comportamentais. Nós nunca imaginaríamos, por exemplo, ter uma assembleia do Sínodo 100% online, como vocês estão fazendo. Pessoas aqui nessa sala de Zoom, há 1 ano e 7 meses atrás, não fazia nem ideia do que era Zoom. Algumas pessoas não sabiam entrar numa sala de Zoom. A minha mãe, com seus 80 anos de idade, ela não fazia ideia do que isso seria, e hoje ela participa de inúmeras reuniões de oração, grupos pequenos, se virando em salas de Zoom, de Google Meet ou coisas parecidas. As pessoas descobriram os canais de streaming, as pessoas repensaram o distanciamento social, o uso de máscaras passou a ser quase que um hábito normal no nosso... Hoje, quando a gente está num espaço público e vê uma pessoa sem máscara, parece que a gente tem um tranco dentro da gente, porque aquilo não é mais comum para nós. A educação à distância, os seminários tinham tantas resistências com relação à educação à distância, e, de repente, todo mundo teve que, da noite para o dia, migrar do presencial para o 100% online, o trabalho remoto. Empresas estão se reformulando, como elas concebem o trabalho diante dessas mudanças. Mas essas mudanças, elas não são apenas no nível da tecnologia e comportamentos. Por detrás de toda essa mudança, nós tivemos também a emersão de temas muito radicais e com muita força. Esses últimos 17 meses, nós vivenciamos uma verdadeira revolução cultural, e talvez pastores e pastoras, líderes de comunidade local, não tenham se dado conta disso. Os temas que emergiram durante a pandemia, literalmente,
acelerou o processo de deslocar a igreja para a periferia do pensamento humano. O comportamento de muitos líderes religiosos nesses últimos 17 meses acelerou a hostilidade da sociedade contra a igreja e líderes religiosos. Os debates que emergiram e a falta de preparo que a igreja demonstrou acelerou a nossa exclusão de inúmeros debates. Em outras palavras, eu diria que esses 17 meses que nós passamos de pandemia acelerou o processo que já vinha em curso da sociedade humana e da cultura na qual nós estamos inseridos, se tornar uma cultura pós-cristã, efetivamente, pós-Deus. E diante disso, eu creio que nós precisamos pensar em alguns desafios que nós temos pela frente. E o primeiro desafio que eu queria lançar para vocês refletirem nas comunidades locais de vocês e como líderes nessa região tão estratégica do nosso país, nós precisamos criar e recriar comunidades conscientes do contexto em que exercitam sua fé. E por que eu estou destacando isso? Porque o contexto mudou. E eu diria que a grande maioria das comunidades não tem consciência disso. A grande maioria das comunidades acham que a única coisa que precisa acontecer agora é elas retomarem os seus encontros presenciais e elas vão encontrar o mesmo mundo que existia antes. Não, o contexto mudou. E esse contexto, ele tem muito mais a ver com o que eu tenho chamado de fé no exílio, grandemente exemplificado pela vida de Daniel. Daniel é um jovem judeu que passa a sua infância e adolescência numa sociedade como a sociedade de Judá, cercado por uma cultura altamente influenciada por valores dados pelo Deus Criador. Se Judá seguia os ensinamentos do Deus Criador ou não, essa era uma outra história. Mas todo mundo em Judá tinha consciência do que era o universo, quem era o Deus Criador, o que ele havia feito na história e quais eram os valores e princípios norteadores que ele havia dado para essas pessoas. Agora, o que acontece é que Daniel, ele é deslocado geograficamente para viver a sua fé na sociedade babilônica, uma cultura completamente distante dos valores dados pelo Deus Criador. Então, eu acho que, por muitos anos, gerações, eu diria que um exemplo muito grande é a própria comunidade e a colônia luterana no sul do país. Todos viveram em comunidades, em cidades, em regiões, aonde quer existisse uma fé viva nas pessoas ou não, os valores norteadores da cultura estavam grandemente atrelados aos valores revelados por Deus nas Escrituras Sagradas. Mas nós não nos movemos geograficamente para um outro país, mas a cultura na qual nós estamos inseridos, que vinha mudando de maneira gradativa, esse processo de mudança foi acelerado e, de repente, nós estamos inseridos num contexto babilônico. E as nossas comunidades precisam ganhar consciência disso, senão nós vamos sofrer demais nas próximas décadas e vamos brigar ou vamos entrar nas batalhas erradas. Nós não estamos mais numa cultura
influenciada pela fé cristã. Nós estamos numa cultura pagã, onde aqueles que são efetivamente cristãos, perceba, eu não estou falando de quem responde ao pesquisador do IBGE se é evangélico ou não. Não, eu estou dizendo, aqueles que são efetivamente cristãos são minoria. Nós vamos ter que viver a fé no contexto de minoria. Nós vamos precisar aprender a exercitar nossa fé numa cultura hostil aos valores cristãos. E como nós vamos fazer isso? Eu só queria destacar alguns valores que eu percebo lendo a história de Daniel. Eu não vou me aprofundar neles, mas convido você depois para ler o livro de Daniel e refletir sobre esses valores. Daniel me ensina que numa cultura como a que ele viveu, de fé no exílio, é de extrema importância que a gente aprenda a ter resistência, mas com mansidão. Daniel diz que não vai comer das iguarias do rei, mas ele não faz isso sendo bélico, ele não faz isso batendo de frente com o oficial que era responsável por cuidar daqueles jovens. Não, ele dialoga, ele transmite mansidão, e essa é uma marca de Daniel o tempo todo que Daniel e os seus amigos resistem à cultura pagã. Eles resistem não de maneira agressiva, não de maneira bélica, não de maneira ofensiva, mas de forma mansa. E eu creio que isso tem tudo a ver com o nosso Mestre Senhor Jesus. E nós vivemos um momento onde a polarização tem levado as pessoas a tomarem posições radicais, hostis, agressivas, e, infelizmente, muitos líderes religiosos estão entendendo que é isso que Deus nos chama a fazer também. Não, nós vamos viver, sim, inseridos numa cultura na qual nós somos minoria, inseridos numa cultura onde os valores não são os valores do reino de Deus, mas nós vamos ter que aprender a sermos uma igreja resistente, mas que resiste com mansidão. Um outro valor que eu vejo em Daniel é a competência e influência. Daniel influencia nas decisões dos seus líderes, porque ele é competente, porque ele não influencia porque ele fala de maneira autoritária, ele não influencia porque ele agride, ele influencia porque ele é competente. Eu diria que nós vamos entrar num período da história onde a única chance da igreja voltar a influenciar a cultura, preste atenção nisso, é nós, pastores e pastoras, nós, líderes de comunidades locais, nós precisamos formar discípulos que nas suas áreas de atuação sejam altamente competentes e comprometidos com os valores do reino. É na medida em que um cristão demonstra competência no mundo corporativo, competência como empresário, competência como juiz de direito, competência como advogado, competência como professor, competência como político. É a competência e os valores cristãos que vão nos dar a oportunidade de influenciarmos a cultura. Em outras palavras, eu diria que nós estamos adentrando num período da história onde pastores e pastoras vão influenciar muito pouco a cultura diretamente. Não são as minhas pregações que vão fazer a cultura mudar. O meu papel como pastor nesse novo mundo é capacitar os cristãos para que eles exerçam a missão de segunda a sábado e façam diferença aonde quer que eles estejam. E nós precisamos inspirar os nossos jovens a terem compromisso com os valores do reino,
mas ao mesmo tempo buscarem competência no que eles fazem. E assim eles vão ter a oportunidade de influenciar a cultura. É assim que Daniel influencia a cultura, é assim que José no Egito, um outro que vive o contexto do exílio, influencia a cultura. E um terceiro aspecto em Daniel é a integridade e perseguição. Daniel ascende na hierarquia babilônica. E hoje em dia está difícil você encontrar pessoas que ascendem nas hierarquias e não se perdem. Ascendem na hierarquia religiosa, na hierarquia política, na hierarquia empresarial, sem se perderem. E o texto bíblico diz que os inimigos de Daniel procuraram algo para acusá-lo e não conseguiram encontrar integridade. Mas aqui vem um ponto que eu creio que foi abandonado pela igreja no mundo ocidental, altamente consumista, marcado por uma fé hedonista que busca constantemente o prazer e uma fé consumista que acha que Deus existe para o seu próprio bem-estar, que é a perseguição e martírio. Eu diria que nós não temos preparado o nosso povo para o martírio. E o martírio é uma possibilidade da missão, esquecida no último século, talvez, esquecida nas últimas décadas, porque a nossa fé, a nossa teologia se confundiu com a ideologia humanista do mundo ocidental, com o estilo de vida consumista do mundo capitalista, e nós deixamos de dizer para o nosso povo que o martírio é uma possibilidade. É interessante, nós sempre pensamos que o resultado da nossa missão vai ser a transformação da sociedade. Mas, historicamente, homens e mulheres que foram íntegros e fiéis, o resultado da missão deles não foi a transformação, foi o martírio. O martírio é uma possibilidade na missão. Eu ter prejuízo porque eu sou cristão é uma possibilidade na missão. Eu ser excluído de determinados cargos públicos porque eu tenho um alto compromisso com a minha fé é uma possibilidade na missão. Eu perder a licença como psicólogo ou médico porque eu sou cristão é uma possibilidade na missão. Mas eu diria que essa é uma faceta da nossa teologia que foi silenciada ao longo das décadas, e nós precisamos voltar a ler as Escrituras e perceber que nós precisamos ser íntegros, mas a integridade não nos garantirá a vida. O martírio é uma possibilidade, e eu estou falando aqui de martírio não apenas físico, mas martírio de participação na sociedade, como um profissional nas mais variadas áreas, como acontecia no primeiro século, quando cristãos se negavam a participar dos cultos pagãos, das suas ordens profissionais, e eram proibidos de trabalharem naquelas áreas. Mas o nosso tempo é curto, e eu quero colocar um segundo desafio para vocês. Para a gente ter cristãos altamente comprometidos com os valores que venham influenciar a sociedade, nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos voltar a perguntar para que a igreja existe para quê? Qual é o papel central da igreja? É fazer cultos públicos, como nós fomos privados durante a pandemia? Não. O papel central da igreja é fazer discípulos. E nós precisamos voltar para a essência. E eu queria destacar para vocês uma imagem que me foi trazida inicialmente por Tom Kiris, e ela originalmente é desse outro pastor norte-americano, Will Mancini, e essa imagem representa a igreja como se fosse um edifício de 2 andares.
No primeiro andar, que é a porta de entrada da igreja, nos mostra por que muitas vezes pessoas entram numa igreja. Elas entram por causa da personalidade, naquela igreja tem um grande pregador, ou naquela igreja tem um cantor gospel famoso, então as pessoas vêm à igreja por causa da personalidade, pessoas vêm na igreja por causa dos programas. Eu fui para aquela igreja por causa do programa de educação infantil. Eu fui para aquela igreja porque ela tem um excelente programa de adolescentes e jovens. Pessoas vão para a igreja por causa de pessoas. Os meus amigos frequentam aquela igreja. A minha família frequenta aquela igreja. Os meus avós já frequentavam aquela igreja. E existem pessoas que frequentam a igreja até por causa do prédio. Não, aquela igreja tem estacionamento, aquela igreja tem ar-condicionado, aquela igreja tem uma dependência muito interessante. Agora, perceba como tudo isso aqui, gente, está altamente atrelado a consumo. E eu acho que as nossas igrejas, o que a pandemia revelou, é que as nossas igrejas, ou os cristãos, no contexto brasileiro, eles estão altamente conectados a consumo, eles consomem igreja, eles consomem pregações, eles consomem momentos litúrgicos, eles consomem rituais religiosos. O nosso desafio é mover essas pessoas para o andar de cima. O andar de cima tem a ver com a compreensão de qual é o propósito real da igreja, qual é a nossa identidade em Cristo Jesus, discípulos, e qual é a nossa missão na história. O andar de cima fala de consciência. E para mim, particularmente, eu entendo que o que a pandemia revelou é que nós precisamos pegar boa parte do nosso povo, das nossas igrejas que vive no primeiro andar, e nós precisamos ter intencionalidade em movê-los para o segundo andar. Porque, veja só, o que aconteceu durante a pandemia é que o primeiro andar foi devastado. Nós não tivemos mais os cultos para as pessoas consumirem, as escolas bíblicas para as pessoas consumirem, e foi impressionante o número de cristãos que ficaram perdidos. Por quê? Porque para eles igreja estava grandemente vinculado ao que eles faziam de domingo. Se reunir num prédio para ouvir um pregador, para consumir a liturgia e para os seus filhos participarem dos programas. Poucos cristãos, nesse período de pandemia, perceberam que nós ainda estávamos em missão. E a pandemia nos proporcionou a oportunidade de fazermos missão. O andar de baixo, ele é importante porque ele revela o que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. Mas o andar de cima nos revela o porquê nós devemos fazer. E a pandemia da Covid-19 revelou um cristianismo altamente hedonista e consumista, adicto de eventos e sensações. Por isso, eu acho que um segundo grande desafio que nós temos como igreja no mundo pós-pandemia é voltarmos a fazer o que é a essência do papel da igreja, discípulos, e não consumidores. E um terceiro e último desafio, e aí eu encerro, o desafio de criar e recriar comunidades comprometidas com a missão de ser bênção. Gênesis 12. Eu diria que a ordem que Jesus nos dá em Mateus 28, ela é importante e inegociável. Ela nos fala de verbalização da nossa fé. Mas num mundo pós-cristão, num mundo hostil à igreja e à sua mensagem, eu diria que nós precisamos revestir a nossa missão de Mateus 28 com o caráter de Gênesis 12. Nós precisamos entender que nós somos enviados ao mundo para sermos bênção. E parte do processo de ser bênção
envolve a verbalização da nossa fé. Deixa eu mostrar isso para vocês através de algo muito simples que o David Ferguson apresenta nesse livro, Bless. Esse livro vai ser lançado em poucas semanas aqui no Brasil, em parceria pelo CTPI, mas o David Ferguson ele faz uso de um acróstico em inglês, bless, né? Bênção, ou na forma verbal, abençoar. E o que significa esse acróstico? O B, em inglês, begin praying, ou seja, comece orando. No mundo pós-cristão, num mundo hostil à fé cristã, nós precisamos resgatar a missão sacerdotal da igreja de orarmos pelo mundo. A pandemia nos revelou isso. Nós, como igreja, precisamos parar de orar por nós mesmos. Boa parte das nossas reuniões de oração são altamente caracterizadas pelo consumismo. Irmãos, pelo que nós vamos orar? Eu gostaria de orar pela minha saúde, eu gostaria de orar pelo meu filho, eu gostaria de orar pelo meu emprego, eu gostaria de orar pela minha empresa. Nós transformamos a oração num instrumento do nosso consumo de bênçãos. E como igreja, nós precisamos resgatar o caráter sacerdotal da oração, orando por um mundo em crise, orando por um mundo polarizado, orando pedindo que Deus promova o seu shalom na nossa sociedade e orando pelos nossos amigos, pelos nossos parentes que ainda não compreenderam o Evangelho de Jesus. O segundo ponto aqui, o L, é listen, é ouça. Eu acho interessante que no Areópago, quando Paulo está diante daqueles pensadores e filósofos, quem fala primeiro não é Paulo, são eles. Eles fazem a pergunta. E eu acho que nós nos habituamos como igreja a ficarmos falando tanto, que nós perdemos a sensibilidade para primeiro ouvir o que o mundo está perguntando. E se nós queremos alcançar os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos parentes, nós vamos ter que lembrar do seguinte: eles não querem ouvir o que nós temos a dizer. Nós estamos numa cultura hostil à fé cristã. O que você pensa sobre os temas atuais não interessa a homens e mulheres que vivem inseridos nessa cultura. Por isso, o nosso caminho para ganhar o direito em falar passa primeiro por a gente ouvir mansamente. E aí, o David Ferguson coloca no E o it, coma, que tem a ver com convivência. Conviva com as pessoas. Chame as pessoas para comer uma cuca na sua casa. Chame as pessoas para comer uma pizza na sua casa. É interessante como o David Ferguson, que é um norte-americano, fala desse elemento da comida como uma dinâmica relacional, mas eu diria que nós brasileiros e as comunidades aí do sul do país conhecem bem, porque eu me lembro quando eu ia dar cursos aí presenciais, o momento mais esperado era um intervalo, onde todo mundo se reúne em volta da mesa para comer os mais variados tipos de cuca. E é interessante como ali as pessoas efetivamente compartilham a vida. Ali não é na sala de aula que elas falam o que elas pensam, é em volta da mesa que elas falam o que elas pensam. Nós precisamos convidar pessoas que não compreendem ainda a fé cristã para conviver com a gente. Servir. Se você escuta e convive, você vai perceber como você pode servir aquela pessoa. E perceba o que eu estou dizendo. Eu acho que a igreja que vai exercitar a sua fé num contexto babilônico, ela precisa perceber que
a cultura babilônica não tem interesse nenhum em ouvir o que a igreja tem a dizer. Muito pelo contrário. Ela tem preconceito de tudo que a igreja tem a dizer. E qual é o caminho para nós ganharmos o direito de dizer algo e conquistarmos a confiança das pessoas? Orando, ouvindo, convivendo e servindo as pessoas, servindo a nossa cidade, servindo a comunidade local, para então chegarmos no último S, share, compartilhe. Compartilhe a sua história com Jesus. Compartilhe a sua fé no Evangelho. Mas perceba, queridos, eu não estou dizendo que não é importante nós verbalizarmos a nossa fé. Eu só estou querendo dizer para vocês que se o meu rascunho está certo, e se nós formos viver mais e mais o contexto de uma cultura hostil à fé cristã, de nada vai adiantar nós queremos falar para uma cultura que não nos quer ouvir, numa cultura que tem preconceito do que é igreja, do que é pastor e do que é pastora. Nós vamos precisar resgatar a oração, a capacidade de ouvir, de conviver, de servir, para ganharmos o direito de compartilharmos a nossa fé. Assim, colocado esses 3 desafios, eu só queria organizá-los teologicamente, e assim a gente encerra. O Lesslie Newbigin, ele, nos seus livros, fala do encontro missionário, e esse encontro missionário, ele tem 3 elementos. O mundo, e o primeiro desafio que eu lancei para vocês é: nós precisamos compreender que o mundo mudou, e que mundo é esse para o qual nós fomos enviados. Nós não estamos mais na cristandade. Nós fomos deslocados para a Babilônia. E isso muda radicalmente o nosso paradigma de missão. O segundo elemento que Lesslie Newbigin fala é da igreja. A igreja nesse mundo. E a pergunta é: qual é o papel da igreja? O papel da igreja é promover eventos? O papel da igreja é promover atividades? Ou o papel da igreja é fazer discípulos? É formar discípulos que venham a fazer diferença nesse mundo. O nosso discipulado tem que ter como agenda os desafios que esse mundo nos levanta. E o terceiro elemento que Lesslie Newbigin coloca nesse encontro missionário é o Evangelho. É o Evangelho. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Então, quando Deus chama Abraão para ser bênção dentre todas as nações, ali a gente tem a avant-première do Evangelho. Nós temos o anúncio de que o Evangelho, essencialmente, é abençoar pessoas. Mas Jesus nos diz que o Evangelho chegou até nós através dele. E ele nos envia para todas as nações para fazermos discípulos, o que envolve ensinar todas as coisas que ele nos tem ensinado, em outras palavras, a verbalização de que somente nele existe a salvação e de que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus anuncia que Deus começou a fazer novas todas as coisas. E nós participamos dessa história. Então, fica o meu triplo desafio para vocês, queridos irmãos e irmãs, que eu tanto aprendi a gostar e admirar dos nossos encontros aí no sul do país. Nós precisamos entender qual é o mundo que nós estamos inseridos, nós precisamos perceber qual é a essência do papel da igreja nesse mundo e nós precisamos resgatar o que significa levar o evangelho às pessoas e como nós vamos levar o evangelho às pessoas
nesse mundo que nós nos encontramos. Que Deus abençoe grandemente vocês, que Deus abençoe grandemente essa assembleia, e eu espero em breve poder reencontrá-los presencialmente, ok? Que a bênção de Deus esteja sobre todos, e obrigado pelo tempo que vocês dedicaram aí ouvindo esses meus insights. Pastor Joel. Obrigado, pastor Ricardo. Então, é uma honra poder ouvir isso daí. Seremos desafiados por esses pensamentos altos aí que você traz. Muito obrigado mesmo. Isso vai na direção daquilo que nós temos proposto nessa Assembleia, de refletir, pensar o mundo que nós estamos e começar a pensar e planejar a nossa tarefa missionária a partir de agora e para o futuro. Nós queremos orar ainda nesse momento de culto, pedindo que Deus nos desafie, que nos dê o discernimento. Senhor Deus, que a tua graça e por tua bondade, apesar de todas as nossas limitações, nossas fraquezas, nossos pecados, que apesar disso tu possas nos desafiar, nos enviar como tua igreja, como instrumento teu para este mundo, o mundo que carece e está necessitando do evangelho. Nos envia a partir desses desafios, desses impulsos que tivemos hoje. Queremos pedir a Deus amado também pelo pastor Ricardo Agreste, os desafios que o CTPI tem, também na sua comunidade na Chácara da Primavera. Abençoa de forma que também os desafios que eles têm possam contribuir para a edificação do teu reino a partir do trabalho e do anúncio que eles têm feito. Em nome de Cristo Jesus, nós pedimos isto e apresentamos a ti a Assembleia, as decisões e orientações que nós teremos a partir de agora. Colocamos tudo diante de ti e pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor Ricardo, fica bem à vontade.